Olá, estudantes! Nós estamos indo para a nossa quarta aula. Nós vamos falar sobre fonte chaveada. Antigamente, as fontes de tensão eram extremamente pesadas e caras, pois necessitavam de transformadores para funcionar. Portanto, com o tempo surgiu uma grande necessidade de aparelhos mais leves, compactos, baratos, levando aí o desenvolvimento de uma fonte chaveada que dispensa o uso de transformadores. Então, essa fonte chaveada é um dispositivo capaz de converter corrente alternada em corrente contínua, fornecendo tensões elétricas com boa capacidade de corrente sem necessidade de um transformador. Portanto, a fonte chaveada é capaz de substituir fontes lineares que precisam de transformadores. Ele é um componente compacto e muito poderoso, indicado aí para aparelhos que precisam de corrente contínua para funcionar. A vantagem de se ter essa fonte é não necessitar de um uso de um grande transformador aí, que é grande, pesado e caro. Outra vantagem dele é que ele tem uma ótima eficiência energética. Como que funciona uma fonte linear? Antes das fontes chaveadas, era necessário utilizar um transformador para baixar a tensão da rede elétrica para uma tensão alternada menor, que posteriormente é convertida em corrente contínua por uma ponte retificadora aí. Eu vou mostrar para vocês aí na imagem o diagrama de uma fonte linear. Então, ali nós temos a entrada da rede, então, onde é a entrada da rede elétrica e as saídas reguladas. Entre eles, nós temos aí a fonte linear tem um transformador, como vocês podem ver, para alterar a tensão da rede elétrica em um circuito retificador, onde nós utilizamos diodos. Lembra que na aula anterior nós utilizamos os diodos para fazer a retificação também, para transformar a corrente alternada em contínua. Por isso que é usado os diodos. Após isso, a corrente contínua passa por filtros com capacitores, indutores e por um circuito de controle das saídas, que serve para regular as tensões das saídas aí. Então, o circuito pode ser feito com diodos de Zener ou reguladores de tensão. A fonte linear funciona muito bem na teoria, entretanto, infelizmente, tem alguns problemas. Um deles é que a tensão do circuito é dividida entre os circuitos de controle e a carga, fazendo assim o regulador de tensão estar sempre sendo percorrido por uma corrente elétrica e dissipando calor aí. Isso ele faz diminuir a eficiência energética do circuito. Outro problema é que vai exigir alguns circuitos de controle com alta capacidade de dissipação e que vão usar normalmente grandes dissipadores de calor, aumentando ainda mais o espaço necessário para comportar aí a fonte linear. Já a fonte chaveada, a diferença dela é trabalhar a frequência do circuito. Então, elas ficam abrindo e fechando o circuito para assim obter a tensão média que você deseja. Então, a partir de filtros de capacitores e indutores, o sinal é ajustado até ficar contínuo ao longo do tempo. Para controlar essa tensão, tem um circuito que vai controlar a largura do pulso, processo que é denominado PWM, ou modulação por largura de pulso. O PWM funciona controlando o tempo que o fornecimento de tensão está ligado, ligando e desligando a fonte várias vezes por segundo. Assim, a média da tensão ao longo do tempo assumirá diferentes valores aí de acordo com a largura de pulso. O funcionamento dessa fonte chaveada. Dividindo a fonte chaveada em vários blocos, é possível explicar o que cada parte da fonte faz. Então, vou mostrar aí uma figura para vocês. Então, o filtro normalmente funciona com duas bobinas e capacitores, já que as fontes normalmente geram grandes variações de corrente quando em funcionamento. Então, a gente precisa de um filtro. Depois dos filtros, temos ponte retificadora com capacitor de filtro, diferentes de fontes lineares, que é diretamente retificada em tensões de 110 e 220. Então, os fusíveis também ficam nessa parte. Depois, vamos ter circuitos integrados fazendo a função de chavear a fonte. Então, eles que vão determinar os ciclos ativos da onda em função da tensão de saída. O transformador vai ter o seu primário como carga de transistores de alta potência, que também vai servir no chaveamento. Ligados ao secundário do transformador, vamos ter um diodo retificador e mais um capacitor de filtro. E o número secundários do transformador varia aí de acordo com o número de tensões necessárias dessa fonte. Então, os circuitos de comando servem para controlar as variações da tensão de saída da fonte e mudar o ciclo ativo da onda. Quais são as vantagens da fonte chaveada? Ela tem um peso menor, tamanho reduzido, melhor eficiência e menor dissipação de calor.
Então, espero aí ter atendido ao objetivo da aula, que é mostrar a fonte chaveada e suas vantagens e o seu funcionamento. Obrigada!